Bom dia, nação regatiana, eu sou Edivaldo Chapéu e que prazer imenso encontrar vocês aqui nesta segunda-feira, início de semana, mais uma edição do nosso Café Regatiano, né? Chegou ao fim a temporada 2025 para o Clube de Regatas Brasil. Não foi da melhor maneira possível, já que o Galo foi derrotado por 3-0 para a equipe do Novo Horizontino, jogando no sábado lá no estádio do Novo Horizontino, e terminou de maneira frustrante mais uma vez para o regatiano. Também vamos falar da entrevista coletiva do Eduardo Barroca, falar um pouco do perfil que ele espera ser entregue pela diretoria para esta montagem do elenco 2026. Mas antes disso, peço a você que chegue chegando, se inscreve se não for inscrito aqui no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo postado. E lembrando sempre que o teu like e o teu comentário são muito importantes para o nosso crescimento. Café Regatiano de hoje que vai, mais uma vez, oferecimento ao caldo de cana do Seu Cravo, localizado aqui no bairro da Levada, em frente ao Mercadinho Megamax. Ele que tem o melhor salgado, o melhor preço, o melhor atendimento. Caldo de cana do Seu Cravo é topado, regatiano topado, vale a pena conferir. Também tem o melhor pacote de IPTV para você que não quer perder nada do futebol, quer ficar por dentro de final de Libertadores, reta final de Copa do Brasil, reta final do Brasileirão que está pegando fogo, né? Jogos da Champions League, eliminatórias para a Copa do Mundo, né? Também tem filmes, séries, desenho para criançada, tudo isso e muito mais. Melhor pacote de IPTV, se tem interesse, entre em contato comigo. Caros amigos regatianos, mas vamos falar do que interessa, vamos falar de Clube de Regatas Brasil, que é a paixão de todos nós, seguir alimentando o nosso regatianismo de forma diária. Gente, CRB entrou em campo no sábado, né? Como todos nós já sabemos, perdemos para a equipe do Novo Horizontino por 3-0 em uma atuação apática, ridícula do Clube de Regatas Brasil. CRB que entrou em ritmo de férias para esse confronto contra o Novo Horizontino, que o jogo não valia mais nada para as nossas pretensões no campeonato, disso nós já sabíamos, mas esperávamos ao menos uma entrega maior dos nossos jogadores, dos nossos atletas. E não foi o que aconteceu. O próprio Henry, que não jogou a última partida contra o Vila Nova aqui no estádio Rei Pelé devido a um quadro viral, voltou a ser relacionado, voltou a jogar contra o Novo Horizontino, mas era melhor não ter jogado. Com 2 minutos, fez um pênalti ridículo dentro da área, ali, agarrando o atleta ali dentro da área, né? Algo que ele achou que, sei lá, que o juiz não fosse ver. Pelo amor de Deus, com tanta câmera, com VAR e tudo mais, o cidadão fazer um pênalti daquele, né? Lamentável. Mas, fim de temporada, né? Ninguém vai cobrar mais, mas a gente está aqui para falar. Né? Então, foi uma maneira muito apática que o CRB jogou, pouco fez, então o resultado não poderia ter sido diferente, como nós já falamos no nosso pós-jogo daquela partida, daquela derrota melancólica do CRB. Né? E foi muito do que o Clube de Regatas Brasil representou nas suas partidas fora de casa, longe de Maceió. Se nessa temporada 2025 o CRB terminou como melhor mandante, fora de casa o desempenho foi pífio, muito abaixo de uma equipe que precisava, né, somar mais pontos para brigar pelo acesso à primeira divisão. Porém, chegou ao fim a temporada 2025. Muitos erros foram cometidos, tivemos alguns acertos, é verdade, mas os erros impactaram demais no resultado final. Então, que para a temporada de 2026 seja mais assertivo a nossa diretoria, e é o que nós esperamos. E o treinador Eduardo Barroca, após a partida contra o Novo Horizontino, falou em entrevista coletiva sobre esse planejamento para 2026, sobre o fim da temporada 2025. Nós vamos estar trazendo aqui essas informações. O Barroca que disse em entrevista pós-jogo que o objetivo é manter uma espinha dorsal, né? Manter uma base, não ser feita uma nova reformulação, como foi feito nessa temporada de 2025, né? Manter uma base ali daquela equipe que foi protagonista na Série B, né? A gente sabe hoje, o regatiano sabe de cor, né? Qual que é a escalação inicial do Clube de Regatas Brasil, então nós sabemos qual que é essa base que será mantida, né? Mas que vai buscar algumas individualidades no mercado, né? Ele que fez questão de falar isso daí também cobrou a diretoria alvirrubra aí, o Eduardo Barroca. Para um bom entendedor, poucas palavras baixas, né? E ele disse o seguinte, abre aspas, a ideia é que a gente consiga a sequência do trabalho com a continuidade de uma base de jogadores. Isso é muito importante para a gente, ter uma base que faz a diferença muito grande, porque com a sequência da metodologia da comissão técnica, uma forma de jogar bem estabelecida, uma base central de jogadores com alguns jovens para também dar suporte
vamos ficar mais fortes, né? O Eduardo Barroca, que espera uma equipe mais competitiva e mais forte para a próxima temporada aí, lógico que mantendo essa base, essa espinha dorsal ao qual ele está se referindo, né? Essa espinha, aquela que é composta por Matheus Albino, né? O Henry, o Fábio Alemão, o Léo Campos, talvez aí o Igor Militão, se confirmar sua renovação de contrato, né? A negociação está um pouco travada. Também tem o Christopher, o Danielzinho, Tadá Belmonte, o Thiaguinho, o Mikael. Então é essa base aí a qual ele está se referindo. O Barroca também espera que a direção, aí sim, ele vai diretamente uma crítica construtiva, lógico, à nossa diretoria, né? Ele espera que a direção ache jogadores decisivos no mercado, com força física e qualidade individual para fazer a diferença em jogos para ele, jogos difíceis, que foi o que faltou nessa temporada durante toda a Série B, né? Lógico, a gente cobrava isso, jogadores com poder maior de decisão. Quem, por muitas vezes, foi esse jogador que decidiu os jogos para o Clube de Regatas Brasil nessa Série B? Vocês lembram? Matheus Albino. Matheus Albino, nosso goleiro, era quem decidia jogos para o Clube de Regatas Brasil. Então, isso durante toda a Série B, né? Em alguns momentos, lógico que foi de maneira positiva, mas foi prejudicial, né? Quando não se tem um jogador de linha que decide jogos, aquele camisa 10 que vai lá e decide. O Danielzinho começou a decidir algumas partidas, mas na reta final já da Série B, demorou um pouco a ser esse Danielzinho decisivo que nós esperávamos mais ao decorrer da temporada. Também no setor de ataque não tivemos esse jogador com poder de decisão, aquele jogador que quando a bola chega nele, ele sabe o que faz, né? Tem centroavante que fica ali como quem não quer nada, tá? De repente a bola chega e ele sabe o que fazer, guarda e faz o gol. Então, faltou esse poder de decisão em muitas partidas do Clube de Regatas Brasil nesta Série B e foi um erro cometido não ter jogadores com esse perfil. Aí o Barroca falou o seguinte em relação a isso, abre aspas, a gente vai precisar das individualidades. Eu acho que essa foi uma questão que nesse ano talvez tenha nos faltado. Olha aí, o Barroca deixa bem claro isso daí. Acho que, coletivamente, os jogadores se entregaram muito, se dedicaram muito durante toda a temporada. Buscaram o tempo todo fazer aquilo que era determinado. Foram comprometidos. Mas em alguns detalhes individuais, eu acho que a gente tem uma oportunidade de melhorar agora na montagem para o próximo ano, de conseguir buscar jogadores que fortaleçam mais esse trabalho. Aí ele fala um pouco do perfil dos atletas que vai buscar para esta temporada de 2026 e, querendo ou não, dar uma cutucada aí na diretoria, né? Que é uma equipe que tenha jogadores com um pouco mais de individualismo, que, lógico, em muitos momentos isso é favorável. A gente tem partidas muito pegadas, né? Bastante disputadas, principalmente essas equipes que brigam ali na parte de cima da tabela, né? São jogos muito trucados, que às vezes uma individualidade de um atleta específico pode decidir uma partida. Então é isso que ele quer para 2026. Jogadores que tenham mais esse perfil. Às vezes pode ser um drible, um passe, né? Então é importante ter no elenco jogadores com esse perfil aí. E o Eduardo Barroca espera que na montagem do elenco para 2026 a diretoria consiga esses atletas. O técnico ainda comentou sobre o perfil que a comissão técnica espera receber da direção do clube, né? Ele espera que a direção seja feliz em trazer, né? É o que ele fala aí, o Eduardo Barroca, né? Primeiro, pessoas de caráter, jogadores comprometidos com a instituição, mas também atletas que consigam agregar esse valor técnico, tático, físico e mental para a equipe fazer uma grande temporada, né? Aí ele fala da questão tática, né? Questão física que é importante, vai elevar mais essa força da equipe, né? E também o mental. Isso porque em muitos jogos, principalmente fora de casa, foi uma questão que atrapalhou demais o Clube de Regatas Brasil, foi esse mental aí, né? O clube chegou até a contratar um psicólogo aí, mas não agregou tanto assim. Pelo menos foi o que ficou nítido para o torcedor regatiano. Então ele espera uma equipe mais forte fisicamente e também mentalmente aí, e uma equipe que tem um poder de decisão melhor, né? E que tenha um pouco do individualismo ali, que a gente sabe que os atletas brasileiros costumam entregar. Caros amigos regatianos, e o que não pode acontecer são os mesmos erros que foram cometidos nesta temporada 2025 para a temporada 2026. Esse planejamento precisa ser bastante assertivo. E aqui a gente já aponta o primeiro erro da diretoria, que foi a saída do Matheus Ribeiro. Não especificamente a saída do Matheus Ribeiro, mas você dispensar o Matheus Ribeiro, aí depois de uma repetição negativa, você tentar voltar atrás para trazer o atleta novamente, aí sim, é um amadorismo. A diretoria alvirrubra precisa ter
convicção no trabalho que vai ser feito para 2026. Precisa ter assertividade. Aí, 2 dias depois, a diretoria renova com quem? Com o Everton, lateral direito, que pouco vinha sendo utilizado, que terminou a temporada embaixo. Então, a torcida fica meio que na bronca. Por quê? Como que você dispensa um jogador identificado com o clube, que era o Matheus Ribeiro, identificado com a torcida, ele que fez a sua melhor temporada com a camisa do CRB em 2025, e você renova com o Everton. Então, assim, esse planejamento já começou, ao meu ver, de maneira equivocada, de forma errada. Então, não se pode cometer os mesmos erros dessa temporada. Por quê? Em 2025, para quem não lembra, o CRB começou com o Matheus Ribeiro improvisado na esquerda e o Matheus Pureza jogando na direita. Então, assim, não dá. Será que vão cometer esse mesmo erro de começar 2026 dessa maneira? Então, aí, fica aí a dúvida aí do torcedor regatiano em relação a esse planejamento que já está sendo montado pela diretoria alvirrubra. O que é certo é o seguinte: o CRB não pode errar de novo, não pode trazer jogador que chega para recuperar aqui, fora de forma, que demora, por exemplo, 10 rodadas para render, que não se encaixa no modelo de jogo do treinador. O planejamento tem que ser feito a partir de agora. Esta é uma semana muito importante que se inicia hoje, em que o CRB precisa já colocar em prática o seu planejamento para 2026, com critério, com convicção e sem improviso. Se a diretoria alvirrubra realmente quer brigar por algo grande em 2026, brigar em cima, tem que entregar o perfil que o nosso treinador Eduardo Barroca está pedindo: intensidade, nível técnico e regularidade. Isso é o básico para quem pensa em subir, para quem pensa em conquistar algo grande na temporada 2026. Caros amigos regatianos, alguns pontos que o CRB pode corrigir para 2026, já no início desse planejamento, dessa temporada, é uma montagem mais rápida e mais completa, porque a temporada de 2026 vai se iniciar um pouco mais cedo, e tem muitos jogos já nesse início de temporada. Então é importante você já ter uma equipe montada, já o CRB já tem essa base aí que vai manter 2025, mas é importante o CRB ser mais rápido e assertivo, lógico, no mercado. Reforços que cheguem prontos para jogar, né? Isso também é uma coisa que não pode mais acontecer, que nem aconteceu nessa temporada. Jogadores que chegaram aqui para serem recuperados, para ficarem prontos daqui a 10 rodadas, daqui a 2 meses. Então, não dá. O CRB tem que ser assertivo no mercado e buscar jogadores que cheguem para vestir a camisa, para jogar de forma imediata, para brigar por posição no elenco principal. Jogadores decisivos no setor de ataque. Aí é o que o Barroca falou na entrevista. Nós precisamos de jogadores com poder maior de decisão ali do meio para frente, naquele terço final do campo ali. Precisamos de jogadores acostumados a decidir jogos, né? Que na hora do vamos ver, chamem a responsa e decida jogos para o Clube de Regatas Brasil. Liderança dentro do elenco. O elenco dessa temporada começou com algumas lideranças, mas que com o passar do tempo foram perdidas essa liderança, né? Alguns jogadores foram saídos, né? Hoje nós podemos dizer que temos ali o jogador com perfil de liderança dentro do elenco, o Matheus Albino, né? O Fábio Alemão, talvez ali podemos dizer o Igor Meritão e o Danielzinho, né? Que são jogadores que têm esse perfil de liderança dentro do elenco alvirrubro, né? Aumentar margem física, intensidade e competitividade. Isso aí é uma coisa que o Barroca até cita em entrevista, né, que vai trabalhar essa equipe um pouco mais, vai tentar elevar, né, fisicamente essa equipe, também vai elevar a estatura do setor defensivo, né? Então é um dos motivos até que foi falado sobre a não renovação do Matheus Ribeiro, né? É que o Barroca pretende elevar a estatura da sua linha defensiva, né? Ter um elenco um pouco mais intenso, né, e mais competitivo para 2026, né? Esses são pontos que o CRB precisa corrigir e erros que foram cometidos nesta temporada de 2025. Caros amigos regatianos, reta final de mais um Café Regatiano, mas antes de terminar, né, quero falar para vocês que está aqui, ó, a caixinha de Natal do Identidade Regatiana. Se você tem interesse em apoiar o canal, tá aqui o QR Code aqui, qualquer valor é bem-vindo aí, caros amigos regatianos. Gente, esse foi o Café Regatiano de hoje. Temporada acabou, mas o trabalho de verdade começa agora. A palavra do momento é planejamento. Que 2026 seja o ano da assertividade, não dos erros que foram cometidos em 2025. Valeu, nação. Se gostou, deixa o teu like. Se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder nada postado. Amanhã eu estarei de volta com mais uma edição do Café Regatiano. E deixe o teu comentário aí, que vocês sabem que eu respondo a todos. No mais, ótimo dia a todos, fiquem todos com Deus. E eu só sei que esse alvirrubro é bom demais!